Deus seja louvado. Amém. Iniciamos este santo culto a Deus no nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Amém. Irmãos, comunicar aos irmãos que temos 2 hinos que irmãos pediram de uma certa distância. É o irmão que está numa casa de repouso, ele tem 91 anos, e ele pede para pedirmos aos irmãos a permissão de cantar para ele o hino 387. Vamos cantar? 387. Mais um pedido. Este aqui é de uma irmã que pediu encarecidamente que Deus preparasse dela poder ouvir este hino aqui, que é o 328, 328. Oh
395, 395. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, agora vamos juntos orar a Deus. E nesta oração que o Senhor dará, vamos apresentar diante de Deus o grande número de pedidos de orações que a nossa Irmandade faz. Não só a Irmandade, mas também pessoas que têm conhecimento dos milagres e da maravilha e da bondade eterna de Deus, recorrem também das nossas orações. Louvado seja Deus para a pessoa que tem esta fé em Deus. E tem esta fé de pedir a Deus, de rogar, de crer que existe um Deus e que tem todo o poder no céu e na terra. Esta pessoa não é vazia. Tem Deus, tem firmeza, tem confiança. É uma pessoa que tem nesta vida o começo da sua vida com Deus, o meio com Deus e o fim também junto com Deus. Vamos então apresentar muitos pedidos que temos aqui, aqueles que é feito através da internet, muitos pedidos por enfermidade, uma grande quantidade. Crianças também enfermas,
muitas crianças enfermas. Temos também famílias enlutadas, muitos pedidos por tribulações, viagens, também acidentados, os que pedem oração pelos seus familiares e também os testemunhados desta graça. Temos também um pedido de oração para o irmão Eduardo Barbosa, que passou por um acidente e também pede oração para o seu pai que está com derrame. O José Rodrigues de Oliveira, diácono do Jardim Belval, em Barueri, também pede oração por enfermidade. Uma família de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, estão enferma com Covid-19 e as mesmas rogam por nossas orações. 4 da mesma família. Apresentar em oração um irmão que está com síndrome de pânico e está fechado no seu quarto por mais de 40 dias. Certamente esse mal o acometeu e poderoso é o Senhor para libertá-lo. O irmão Abimael Caleb, de 12 anos, de São José do Rio Preto, está enfermo com câncer. Um menino de 12 anos de idade. Vamos pedir também ao Senhor, se não dá para apresentar separadamente um a um, mas eles pedem para ser lembrado aqui nesta reunião, neste culto, do seu pedido e da sua necessidade. Eu creio, irmão, que só de falar o nome deles, a situação deles é um conforto muito grande. Então pedimos por esse também. Enfermidades. A irmã Camila, esposa do irmão Helen Ancião de Palmeira da Missões, no Rio Grande do Sul, também pede oração. O irmão Alberto Leite, diácono do bairro do Solimão, pede oração. O irmão Guilherme de Mauá também pede oração por uma grande tribulação. E o diácono de Ouro Branco, Minas Gerais, está entubado na UTI. E o Senhor recolheu o nosso irmão Ayrton Guerra Farras, ancião de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. E a família roga as orações, porque estão muito abatidos com a partida do caro irmão Ayrton. Temos também um jovem que está internado, já é casado, pai de filhos, mas é novo ainda, Marco Antônio Godoy, que pede oração, está internado em São José, ou melhor, em Ribeirão Preto, aguardando a oportunidade para se fazer transplante do fígado e também do rim. Cito já há uns anos que esse irmão está nesta situação e ele pediu encarecidamente de ser lembrado aqui nesta oração. E o irmão Pablo, que é ancião ali no Uruguai, em Paissandu, também pede oração, que está bastante enfermo. E o caro irmão Albari, ancião ali de Ponta Grossa, nosso companheiro e amigo neste ministério, e também não está bem de saúde, e agora há pouco, falando com ele pede encarecidamente as nossas orações. Não só nessa, em todas as nossas orações devemos fazer menção desses pedidos. E a palavra nos ensina, nosso dever é orar, sempre e nunca desfalecer. Então, também no Paraná, na cidade de Maringá, tem o nosso irmão Daniel Ciarati, que é diácono em Maringá, também há algum tempo já está enfermo. Família, esposa, pedem a oração para a libertação do caro irmão Daniel. É um bom companheiro, diácono dos mais antigos do Paraná, e que trabalhou e que trabalha com muita qualidade na obra de Deus, atendendo aos nossos irmãos humildes e com muito amor. De maneira que apresentamos esses caros irmãos, e se fosse ver, tem uma lista muito e muito maior do que esta, mas essa é o que veio até aqui, lembramos. Enquanto der para anunciar alguns nomes, nós anunciamos. Se um dia não puder mais, dada a grande quantidade, diante de Deus todos
são conhecidas suas necessidades. Pediremos a Deus também o conselho da sua palavra. Assim todos juntos, aqui nesta reunião, e também os nas suas casas, agora se ajoelhem, as irmãs cobrem-se com o véu, e todos ajoelhados num traje, como se estivéssemos também nos cultos, com toda a reverência e temor diante de Deus. Assim todos juntos, em uma santa comunhão, ajoelhemos para orar a Deus. Amém. Vladimir, sente de orar, vem. Vamos orar a Deus. Glória a Jesus, bendito seja teu eterno nome. Glória a Deus. Altíssimo Deus e Pai, formador dos céus e também da terra, estamos de joelhos diante da tua bendita e gloriosa presença, pois tu és o nosso grande Deus, tu és o nosso Salvador, e a ti nós rendemos toda nossa gratidão, Pai. Estamos ajoelhados e com o nosso coração humilhado diante da tua presença, pois escrito está na palavra que os céus é o teu trono e a terra é o estrado dos teus pés. E por isso, ó Deus, estamos aqui, elevando a nossa voz aos céus, crendo que tudo tu podes fazer. Tu és o Deus que pode operar tanto na carne como na alma. E onde, Senhor, houver uma necessidade, houver alguém gemendo, clamando, Senhor, por misericórdia, com toda certeza ali estará a tua misericórdia. Santo é Deus. Graças te damos, Senhor Deus, por este santo culto que foi aberto em nome de Jesus, o teu Filho. Te damos graças porque nos hinos que cantamos já sentimos que a tua presença está entre nós. Te damos graças, Senhor Deus, pela boa saúde que tem dado aos teus servos mais antigos, pela boa luz, Senhor, pela sabedoria vinda do céu, onde tu tem dado a graça de, na maioria dos cultos, os teus servos estarem aqui atendendo. Glória ao teu santo nome. Aleluia. Quantos ensinamentos nós temos ouvidos, ó Deus, neste mundo afora, não somente no Brasil, mas também em outras nações, que tem servido para a edificação da nossa alma. Ó Deus, quanta obra tu tem feito em muitos lares, selando almas com a promessa do Espírito Santo, libertando muitos de enfermidade, e por isso nós queremos te agradecer, ó Deus, que tu tens sido entre nós, e a tua misericórdia habita sobre todos nós, Senhor. Pai glorioso, estamos aqui e o teu servo mencionou tantos pedidos de oração nesta noite. Seria verdadeiramente impossível falar o nome de cada um, citar cada necessidade, mas tu que nos conhece, ó Deus, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, conhece os nossos pensamentos, conhece o que deseja o nosso coração. Nós te rogamos a todos estes caros irmãos e irmãs que pediram a nossa oração, vai com a tua presença, Senhor, visita cada casa, visita cada coração, e se tu queres, concede aos teus servos libertação, e todos eles e todos nós glorificaremos o teu santo nome. Temos crianças enfermas, Pai, temos velhinhos enfermos com câncer, com enfermidades terríveis, temos alguns irmãos também com esta Covid-19, temos este teu servo que o irmão Cláudio falou, que está aí já há 40 dias dentro de um quarto, deprimido, entristecido. Pai, vamos te rogar agora, como Jesus teu Filho, um dia entrou
entrou dentro de um quarto, ou seja, de um grande cômodo, onde estavam ali os teus servos também, com medo dos judeus, com portas, janelas fechadas, e ele entrou, ergueu as mãos e falou: a minha paz vos dou. Senhor, erga a tua mão também, entra no quarto que está esse teu servo, derrama a paz dos céus e dá a ele libertação, e nós glorificaremos o teu nome. Pai eterno, guia-nos em tudo neste santo culto, dando ao teu servo toda a luz que ele precisa para, ó Deus eterno, a presidência deste culto. Se tiver para nós alguns conselhos que tu nos tem enviado, que sejam eles sempre para a edificação da nossa alma, para a nossa alegria, Senhor. Pai eterno, que a comunhão que estamos sentindo aqui dentro deste salão, um salão tão grande, com poucos irmãos e irmãs, mas que esta mesma comunhão esteja em cada casa, algum irmão em grandes casas, outros em humildes residências, outros em alguma roça, outros na boleia de um caminhão, outros com o carro parado na beira da estrada, sabendo que neste momento a tua igreja está orando, a tua igreja está cantando, a tua igreja está te glorificando, e a tua igreja vai ouvir a tua palavra, Senhor. Onde quer que esteja os teus servos neste momento, conectados via online, que esteja a tua presença, ó Deus, e do céu venha sobre cada um dos teus filhos a libertação. Glorioso Deus, te rogamos que abra as portas dos céus, nos enviando a tua palavra, falando com as nossas almas, e nós sairemos daqui glorificando o teu nome. Te agradecemos pelos teus favores, pedindo estas santas bênçãos, no nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito na tua glória, eternamente. Amém. Glória a Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Queridos irmãos, vamos pedir ao irmão Decamiles, por favor, Decamiles, aquela circular, irmão, aquela leitura. Vamos, irmão Decamiles irá ler sobre uma reunião que vai ter online para as irmãs examinadoras, para conhecimento e o que é necessário à obra de Deus. Me parece que quando leu aqui antes do culto, talvez muitos não estavam apercebidos, e agora durante o culto deve ter uma plateia maior ouvindo para se conscientizar deste aviso que é muito importante. E o irmão, fala muito embolado. Deus seja louvado. Circular número 46. Reunião virtual para irmãs organistas e examinadoras de organistas. Apresentação do novo método de estudos para órgão eletrônico, versão oficial. Comunicamos às caras irmãs organistas e examinadoras de organistas que foi finalizado pela área musical da Congregação Cristã no Brasil a impressão dos métodos de estudos para órgão eletrônico e já estão disponíveis para utilização. A apresentação e treinamento sobre esse material serão feitos em reunião virtual online, a ser acessada através de nosso site www.congregaçãocristanobrasil.org.br no dia 9 de maio de 2020, no próximo sábado, às 9 horas. Conselho dos Anciães mais Antigos do Brasil
Comissão Musical. Deus seja louvado. Queridos irmãos, também nos vem avante de comunicar não só aos presentes aqui neste culto, mas também ao Ministério Geral por todo o Brasil, principalmente de anciães. Muitos lugares, ouvindo estes cultos, participando desta benção, muitas almas estão desejando ser batizados. E nós não podemos realizar um batismo convidando toda a Irmandade. Mas assim Deus guiou que passamos, alguns servos mais antigos, passamos este conselho. Aonde houver alguma pessoa que deseja se batizar para ser nosso irmão em Cristo, os servos dali, o ancião, ou dois, até uns 2 diáconos, se houver cooperador, até uma meia dúzia de pessoas, pede para encher o tanque da congregação, vão lá esta meia dúzia, sem aglomeração, sem chamar a Irmandade toda, e Deus prepara, realiza o batismo daquele irmão ou daquela irmã, daquele 2, daquele 3, em algum lugar já chegou uma quantia até um pouco maior. Então, irmãos, e os irmãos têm sido muito zelosos, que em alguns lugares, para fazer esse pequeno ajuntamento para atender os batismos, eles passam esta fita verde e amarela aí e segura o lugar onde pode chegar, aqui e lá. Ficam todos espaçados, um do outro, a uma distância de 3 metros um do outro. Houve o batismo, aqueles 8, 10 irmãos. E como é que realiza o batismo? Deus sempre guiou e guiará também os irmãos, podendo iniciar com uma oração ali, podendo iniciar, irmão, até lendo a palavra, em primeiro, tudo, tanto faz um como o outro, é necessário no batismo, tanto a palavra como a oração, na maneira que Deus guiar o servo. Pronto, leu a palavra ou fez a oração, depois da oração é necessário ler a palavra, para aquele que vá se batizar, saber aonde está o mandamento que Cristo deixou, a necessidade para ser batizado. Leu a palavra, explicou, vai às águas, faz a oração dentro das águas, como é o procedimento que todo ancião já conhece, faz a oração com uma mão na cabeça dos irmãos, da irmã, e depois faz a imersão, levanta da água, se tiver mais alguém batiza, se não tiver mais nenhum, sai das águas e pode encerrar o serviço. A oração já foi feita, a pregação da palavra já foi feita. Se sentir de fazer uma oração não extensa, muito longa, também não está errado. Está tudo dentro de uma obediência e dentro de um temor, que são coisas necessárias para o batismo. Só que isto aqui, nunca negar o pedido de batismo. Nós não temos batismo, ou nós vamos batizar só quando abrir a igreja. Não há necessidade de ser assim. Vai lá no tanque da congregação, leva a alma que quer batizar e batiza. Não vamos esperar até terminar esta situação para batizar algumas almas. E se chega a coisa da pessoa se despedir desta vida, qual é a nossa justificativa? O que é que disse o eunuco para Filipe?
Eis aí a água. Tem água? Tem. Então nada impede de ser batizado. A água está lá, o tanque está lá. E quando foi batizado Filipe, o eunuco foi batizado, não tinha aglomeração. Era só Filipe e talvez mais um companheiro que, por certo, tocava o carro ou os animais que eles andavam. É isto aí. Então não tinha aglomeração. Não há necessidade de um grande número de irmandade para o batismo. Precisa o quê? A água e o servo e aquele que se converte. Correto? É isto, irmãos? Louvado seja Deus, que não para os batismos. Sobre as santas ceias nossas, os irmãos sabem que também não precisamos ter um apressamento para isso. Quando terminar, tudo em paz, as coisas entrarem na normalidade, então Deus há de preparar as santas ceias. Tudo vai chegar ao seu tempo e à sua hora. Nada de apressamento e nada de ficarem angustiados. Fiquem em paz, que Deus está provendo tudo para nós. Tem alguma coisa, Gerson? Então tá bom. Se tem mais algum assunto sobre isso, diga. Queria só fazer uma sugestão. Assim, É uma parte que Deus já deu, mas me esqueci de pôr aqui no argumento. Se houver em algum batismo, a pessoa diz, eu quero batizar. Foi lá, obedeceu. Aparece mais um, diz, mas eu não quero obedecer nesta água, que pode ser que ele esteja contaminado. Não há problema nenhum. Vem amanhã, esgota aquela água, põe água nova, esteriliza o tanque, pronto. Vem no outro dia, batiza outro. No outro, precisa outro, não tem problema. Não há problema, nós não precisamos pôr irmãos nenhum nosso em risco. Está entendendo, irmão? Deus tem preparado assim em alguns lugares. E até o Senhor preparou que esta fala agora, por último, nós já mencionamos ela algumas vezes, em alguns lugares, mas aqui escapou. Mas o irmão Gerson lembrou. Louvado seja Deus. Irmãos, a lembrança do irmão Vladimir é ótimo, é útil. Às vezes um pequeno tanque que cabe 2.000 litros de água, um recipiente, onde pode colocar 2, 3 mil litros de água, batiza a pessoa, pronto. Outra coisa que pode ser feita é casa de pessoas, que lá tem um lugar onde pode batizar a pessoa. Não precisa ser na congregação. Tem água na casa daquele que se converte, faça lá também. A situação só é esta. Não negar o batismo. Procure um jeito, ache uma maneira. Mas não fale não para aquele que quer obedecer a Deus. Correto? Louvado seja Deus por tudo. Obrigado das colaborações. Então, irmãos, é o que o Senhor traz avante. E agora vamos aguardar a palavra de Deus. Teve alguns cultos atrás, demos liberdade até para o testemunho.
Mas, irmão, também alguma coisa, irmão, foi de grande utilidade, mas também outras que ficou também não tão boa. Vamos esperar que o Senhor nos envie a sua palavra, e assim tem tempo para a explicação da palavra, que houve dia que se espremeu tanto, que quase não houve tempo para explicar com boas maneiras a palavra de Deus. Então vamos aguardar que o Senhor nos envie a palavra. Os anciãos que aí estão e que o Senhor mostra a palavra, venha ler a palavra a este santo povo que está esperando pela palavra de Deus. E Deus abençoe essa irmandade nossa por todo o mundo, e aqueles que estão chegando também, ouvindo a palavra nos lares, nos prédios. Nós temos conhecimento de alguns prédios que quase na totalidade, quase todos entrou no nosso portal e começou a ouvir a palavra. Na hora do culto, todos estão conectados conosco, prédio inteiro, ouvindo a palavra. Que glória, que benção! Isto é, irmão, a grandeza do nome de Deus, sendo, irmãos, ouvido em todos os cantos, em todos os lugares, nos mais humildes e até nos mais nobres. Louvado seja Deus! Ainda ontem, o Senhor mandou a palavra da mulher de Sunem. E num lugar aqui numa cidade, havia um grupo de pessoas ouvindo a palavra. E na hora que o Senhor mandava a palavra, o Senhor tomou alguns ali e selou 2 com a promessa, o marido e a mulher. Quando o Senhor falou o nome da mulher que o Senhor selou, ela chamava Sunamita. A hora que o Senhor falou, Sunamita, mulher de Sunem, o Senhor desceu sobre ela com o Espírito Santo, selou ela e o seu marido e pediu o batismo, vão ser nossos irmãos. As coisas que acontecem agora mesmo. Hoje já recebi diversos telefonemas de milagre que Deus está fazendo também em colaboração também para a obra da piedade. E as coisas estão andando. Esse povo é santo. Servos de Deus que atendem as congregações e os lugares longínquos. Atendam bem o povo. Respeite este povo, ame este povo. Ninguém, irmão, consegue, irmão, neste mundo, ajuntar pessoas, se não for com amor. O dinheiro tem um vínculo até uma certa hora, a beleza também, mas o amor é eterno. Servos de Deus, atendam bem a vossa irmandade, tratam todos com amor, pequenos e grandes, novos e velhos, lendo a palavra com toda a caridade, com todo o amor, ensinando a obra do Mestre que é o amor. Cristo destronou o mundo trazendo o amor. Pregou o amor, ensinou o amor, deu o amor. O amor dele era tanto que o Pai mandou, deu a sua própria vida, deu o seu próprio corpo. Cristo não trouxe riqueza ao mundo, prosperidade, dinheiro, casa, terrenos, fartura, contas bancárias. Ele trouxe ele se deu para o povo. Ele se doou para o povo. De dentro dele saiu a riqueza para o povo. A riqueza que ele trouxe não foi terra, terreno fora dele. Ele tirou do interior dele e se doou para a humanidade. E aonde ele colocou o amor dele?
dentro do coração do povo. Riqueza não é terra, terreno, casa, dinheiro e conta bancária. Riqueza é o que o homem tem, é o que a mulher tem dentro do seu coração. Quando partirmos desta vida, o paletó fica fora, a camisa fica fora, a gravata fica fora, o dinheiro no banco fica fora, o anel de ouro não vai, mas o que vai é o que está dentro do homem. Se ele pegou o que estava dentro de Cristo e colocou dentro dele, ele passou a ser eterno. Mas se não pegar o que é de Cristo e não colocar dentro dele, não tem nada. Ouviu, escutou, andou, cantou, mas cadê o conteúdo no coração? Por isso que Cristo disse: aquele que me amar, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Então, irmão, a riqueza de Cristo precisa ser ensinada ao mundo. A riqueza de Cristo não é terra, não é carro, não é prosperidade nem casamento. A riqueza de Cristo é o amor que ele tinha, a maneira que ele tinha. Se alguém te ofender, não ofenda. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, o mal na cabeça dele vai ser queimado e a benção vai aparecer. Abençoai, não amaldiçoei. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Ele tirava isso dele. Da onde ele trouxe isso? Que Deus mandou na mensagem: lá vai meu filho amado, aquele que nele crê não perecerá, terá vida eterna. Então, queridos irmãos, quem escuta Cristo é o que o Senhor disse para aquelas pessoas que choraram e lamentavam quando ele, carregando a cruz, ia indo sozinho, caindo, levantando, machucando e se ferindo, e fraco porque estava fraco. Caía e levantava, alguém disse: bem-aventurado o ventre que te gerou, ou de bem-aventurado aquela que te amamentou. Mas ele respondeu com voz divina: mais bem-aventurado é quem escutar o que sai desta boca e guarda. Falando dele. Então, irmão, o conselho de Deus, a obra de Cristo é mais profunda do que qualquer um imagina. E se formos entrar em fundamentos, o que é Cristo é muito maravilhoso. Por que morreu? Porque morreu, deu sangue. A moeda que ele pagou o nosso resgate foi o seu sangue. E depois ressuscitou. Ressuscitou para aparecer lá no livro de Apocalipse, no livro que estava selado, que ninguém podia abrir. João chorou quando viu o livro. Bendito o nome santo do Senhor. João chorou. E disse o anjo: sabe o que está neste livro? É isto. E falou o mistério do livro. E ninguém pode abri-lo. Então, João chorou. Ninguém pode abri-lo. Mas apareceu alguém que era o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, que morreu, olha bem, que morreu e ressuscitou. Só podia abrir aquele livro quem tivesse vencido a morte. No mundo nunca houve quem venceu a morte para depois não mais morrer. E ele venceu a morte. Quando diz: este aqui é digno de abri-lo, porque ele venceu a morte. E o Cordeiro tirou o selo e lá encontrou o livro da vida.
Que livro da vida? O livro daqueles todos que vão ser eternos filhos de Deus e herdeiros de uma glória eterna. A morte selou, Satanás selou, Cristo tirou o selo. Leia o nome de todos e comece a chamar. Quem crê em mim não morre, mas tem a vida eterna. Bendito o nome santo do Senhor. E começou a obra de salvação. E o mundo está conhecendo agora a obra de Cristo. A obra de Cristo. Vindo ao mundo para trazer vida depois da morte. Quem podia crer que depois da morte tinha vida? Para provar que depois da morte tinha vida, ele diz: eu vou à morte e saio dela, provando para vocês que tem uma vida depois da morte. Glória ao Senhor. Esta é a obra, é o encanto da obra de Cristo, é a riqueza de Cristo. A maior riqueza que o homem tem é essa vida que ele tem. Essa vida que nós temos, que diz que é pequena e passageira e de muitas aflições e dores. Esta aqui é a maior riqueza nossa. Mas, além desta aqui, tem uma de maior riqueza ainda. Porque lá não tem enfermidade, não tem dor, não tem tribulação, não tem maligno, não tem os falsos, não tem os mentirosos. Tudo é esplendor e glória. E, além disso, é eterna. Tá bom? É isso que nós temos que ouvir e ensinar ao povo. Deus seja louvado. Amém. Aguardemos a palavra. Os irmãos têm a palavra. Quem Deus dá a palavra, vem. Deus dá a palavra aos caros irmãos anciãos, venham. Decamei-lhe, o irmão, os irmãos, aí quantos servos. Deus dá a palavra aos irmãos, venham servir a Deus, outros lá atrás, quantos? Bem, irmãos, vamos ler o que o Senhor traz avante. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro, no capítulo 1. Mas que coisa! No capítulo 22, Deus manda Abrão matar seu filho Isaque. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abrão, e disse-lhe a Abrão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abrão pela manhã e de madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar em que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abrão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abrão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abrão
a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para immolar o seu filho. E o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, eis um carneiro atrás dele, travado nas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tomou os moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e habitou Abraão em Berseba. Esses versos. Esta passagem de Abraão é uma passagem muitíssima conhecida da nossa Irmandade. Muitas vezes os irmãos já ouviram estas palavras nos cultos. Mas, irmão, isto que Deus traz aqui nesta noite, certamente é a sua vontade de ouvirmos isto também, porque no Novo Testamento, os irmãos sabem que as cartas que Paulo enviava nas igrejas, enquanto não chegava outra, a última era lida. Quase todos os cultos, quase todas as reuniões. Quando não vinha outra, ia lendo aquela. E acontece que, tornando a ler, tinha conteúdo e tinha virtude, e nenhuma delas deixava de edificar a igreja. Então, a palavra de Deus, ela é muitíssima virtuosa, e que todas as vezes que falamos nela, ou que expressamos alguma coisa de Deus, ou o nome de Cristo, tem virtude. A obra de Deus não esgota a virtude, não esgota o poder. Todas as vezes que usares o nome do Senhor, sentirá virtude. Todas as vezes que clamarem por Ele, sentirá um consolo do alto. Deus consola o seu povo pelo Espírito Santo da graça. É a comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito. De maneira que tem hora que alguém glorifica a Deus dentro de um carro ou em qualquer lugar, por ele ter dado aquele glória, ele sente virtude. Mas como sente virtude? Todas as vezes. O poder e a virtude de Deus é inesgotável.
Como os irmãos verem, num fim de tarde, todos os dias o dia cai e o sol se põe. E todos os dias tem um cenário muito bonito, mas nota isso, nenhum dia o pôr do sol é igual ao outro. Todos os dias acaba o dia, todo dia o sol se põe, mas nunca é igual o cenário de ontem, e nunca será o de hoje igual o da manhã, e nunca será o desses 100 anos igual aos outros anos que virão. Deus é Criador, tudo para Ele é novo, tudo se transforma, tudo faz. E nesta noite o Senhor manda esta palavra tão conhecida, que o Senhor deu a um filho a Abraão. Ele desejava um filho, era um homem rico. E todo aquele que tem bens, imagina que esses bens dele não fiquem sem ter um herdeiro para dar. É necessário um herdeiro, é o regalo da vida, é os filhos, é os netos. É a herança que vem e que os pais conquistam trabalhando, esforçando, junto à família, chega à conclusão de angariar alguns valores. Mas se não tem filho para deixar, para quê? E Abraão sentia isso. Tenho prata, tenho fazendas e riquezas, tenho bem, ovelhas e servo. Tinha 300 e tantos servos ao seu serviço, que podemos dizer que já era uma tribo. Dá filhos ali, alguns nascidos ali, outros criados ali, pelos servos, pelos que trabalhavam, pelo povo que prestava serviço, 300 e tantos. E aquilo era uma quantidade. De 300 e tanto, não tinha um herdeiro legítimo dele para com Sara. Sara estéril. Os anos foram passando e as esperanças de uma família também vai tornando-se cada vez mais longe. E acontece que um dia Deus falou com Sara e com Abraão que ela ia abraçar um filho e disse: tu servirás ainda e amamentará uma criança. E aquilo foi até ela riu, como ontem ainda a palavra falou. Riu, porque achava impossível. Mas Deus lhe deu um filho. Mas enquanto o filho não vinha, veja bem o que é o pensamento humano. Enquanto o filho não vinha, Sara falou com Abraão: não tenho filhos. Não é possível gerar filhos, não vamos ter. Você tem aí uma serva chamada Agar, que é minha serva também, e eu a dou. Eu permito que você tenha com ela e suscite uma geração para dar os bens que nós temos, pelo menos é a tua parte. Ela não é a mulher legítima, mas é filho teu. E vai ter parte nessa herança. Então aquilo parece que dava resultado. É um filho. Querendo dizer com isso, se Deus não resolve, eu estou achando o caminho para resolver. É um erro. Quando Deus não deu pelos caminhos normais, é que devia ser legítimos e herdeiros, buscou uma serva e isso não foi de muito agrado. No entanto, o menino nasceu de Agar, nasceu o menino Ismael, e depois então foi crescendo. Quando chegou os dias de nascer o filho Isaque, o Ismael já era crescido. E vocês sabem que no âmbito de família, os filhos maiores judiam dos menores. Às vezes tem algum pequeno atrito, às vezes não se conformam, às vezes um judia do outro. E as brincadeiras são muitas vezes provocantes, trazendo uma tristeza nos pais.
E por certo a palavra fala aqui que também que Ismael judiava de Isaque, contendia. Então, viu Sara que o seu marido também agradava a Agar por causa de ter nascido uma criança. E Sara era desprezada, aí o Senhor deu o filho para Sara. E aí, nascendo, começou o pequeno atrito entre eles. E então Sara disse: pega o teu filho e a escrava, manda ela embora, porque ele não vai herdar junto com meu filho. Quer dizer, o acerto que Abrão fez. Vamos ter um filho de Agar, mas por não ser legítimo, Sara diz: o filho da escrava não vai herdar junto com o meu filho, que ele é o legítimo entre eu e você. Percebe bem que aí não é só o nascimento de Ismael e o nascimento de Isaque. Aí está falando de nações, aí está falando de povos, aí está falando de uma grandeza enorme, mostrando que o filho da escrava é o primeiro que nasceu, é este homem terreno. Primeiro nasceu este homem terreno, o filho da escrava. Mas depois de nós termos nascido, conhecemos a palavra de Deus, aí nasceu o filho da promessa. Nascido da água do batismo, o novo homem que segundo Deus é gerado em espírito. Então, o filho da escrava é este aqui, sempre judia e sempre castiga o mais novo. E o filho da escrava está aí. Quantos que vão atrás da obra do menino da escrava, fica em casa, não congrega, não lê a palavra, não ama, não perdoa, vira atrito, traz tristeza para a mãe, que é a palavra? Glória ao nome santo do Senhor. E um atrita com o outro, mas chegou um dia que a mãe, que é a palavra, diz: lança fora a escrava e o seu filho, porque ela não vai herdar com o meu filho. Então a palavra traz: carne e sangue não herda o reino do céu. O que herda é o novo homem nascido pela palavra de Deus. Então, irmão, precisou tomar uma decisão. Abraão precisou tomar uma decisão. Pegou a escrava e o menino vai embora. Não vai ser herdeiro. Você queria dar herança para quem não é herdeiro? Disse Deus: herdeiro é filho legítimo. Por isso que Cristo veio ao mundo, para nos dar legitimidade com Deus. A palavra fala aos Hebreus: quem é os legítimos? Herdeiro são os da carne e sangue. Cristo se fez carne, se fez sangue para nos dar legitimidade como irmão nosso. Por ele chegamos à herança. Por ele chegamos à herança eterna. Então, queridos irmãos, aqui a palavra fala desta situação de Isaque e de Abrão. De Isaque e de Abrão. O Senhor tinha dado este menino, que era toda a esperança, todo o contentamento deste Abrão foi no menino, quando ele nasceu. Por quê? Os irmãos sabem, os pais alegram com os filhos, mas os avós se alegram muito mais. Os pais cortejam seus filhinhos com muito carinho, mas o vô e a avó é uma
é um doce eternamente. E ocorre o quê? Ocorre isso. E Abrão, esse Ismael, nasceu, ou melhor, esse Isaque, nasceu na velhice. Esse menino que nasceu na velhice já não parecia filho, já podia ser tratado como neto. A alegria era tanta que todos os olhares, todas as atenções, tudo que precisava, tudo que se imaginava, era para o filho que tinha nascido na sua velhice. Então, queridos irmãos, assim foi. E Abraão, tão feliz com isso, um dia Deus disse: pega o teu filho, o teu único, aquele que você ama, leva ele a uma das montanhas que eu te direi, e ali você oferece ele em holocausto. E o texto aqui é tão pesado. Deus manda Abraão matar o seu filho. Olha, pesado, forte. Abraão pegou o necessário para o sacrifício, as ferramentas, o fogo e a lenha, e foi, junto com alguns servos, e foram para as montanhas onde Deus haveria de mostrar. Ela chegando, disse ao servo: fique aqui e o menino vamos adorar, depois nós voltamos. Quando chegou no lugar, o menino disse: pai, aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, aqui tem o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Aí a fala. A resposta não foi uma resposta comum, foi uma resposta de uma profecia. Da boca de Abraão saiu uma profecia: Deus proverá, meu filho. E ainda ele diz: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Deus proverá. Se há de haver sacrifício para se adorar a Deus, Deus proverá. Quando arrumou a lenha e tudo para o sacrifício, que estava na hora de acontecer a imolação, Deus, o anjo de Deus bradou: pare, Abraão, não faças tal. Agora sei que você teme a Deus, e por causa de agradar a Deus, você não nega nada. O teu coração é de Deus, e Deus é dentro do teu coração. Abraão, não faça isso. Disse Abraão, um anjo de Deus abençoando-o, disse: Abraão, como obedeceste a minha voz, grandissimamente te abençoarei. Grandissimamente te abençoarei, porque não negaste o teu filho, o teu único. O único. Quem é que tinha um único filho também? Deus. Deus tinha um único filho. Esse é o meu unigênito. O único que eu tenho. Jesus Cristo. Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Quando João batizava nas barrancas do Jordão, que o Cristo já havia nascido, uma multidão acompanhava João e um grupo de pessoas também acompanhava o Cristo. João, olhando na multidão que se aproximava, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão ofereceu o seu único filho. Deus disse: eu ofereço também o meu. Mostrando para Abraão: esse teu filho é todo o teu coração, é todo o teu amor. Em ti, Abraão,
Esse menino vai ocupar todas as heranças, todas as riquezas. E abençoou Abraão: grandissimamente te abençoarei, e a tua semente será bendita na terra, e todas as nações. E Abraão já era conhecido nos seus dias, que alguém já dizia: Abraão, servo do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. A descendência deste homem, Abraão, enche o céu e enche a terra. Não estranhem isso, que Deus disse assim: se alguém um dia poder contar as estrelas dos céus, os que vão para lá, e alguém puder contar a areia que está na praia do mar, é o que está aqui. Da tua descendência vai encher os céus e a terra. Glória ao nome santo do Senhor. Então, quando o Cristo veio, quando ele encontrou com Zaqueu, Zaqueu disse: não, se precisar pagar alguma coisa que alguém me acusar de errado, eu pago 4 vezes, mas não deixa de ir à minha casa. Que disse o Senhor para ele: Zaqueu, você também é filho de Abraão. Dessa benção aqui, ó. Filho de Abraão. Muitos e muitos anos depois, Cristo veio. Eu vim buscar o que estava perdido. Eu vim pegar aqueles que são os meus irmãos. Bendito o nome santo do Senhor. Então, irmão, assim foi. Abraão ofereceu seu filho e Deus não aceitou. Mas a benção se efetivou. A benção foi derramada em cima de Abraão. Irmãos, os irmãos podem ver, o povo judeu até o dia de hoje, eles têm uma benção com ele que ninguém segura eles. Ninguém segura o povo judeu, eles detêm a porta dos seus inimigos. Das maiores fortunas que a gente escuta falar, não sou tão conhecedor, mas a gente ouve falar que as maiores fortunas em dinheiro está na mão desse povo. E o que é o dinheiro? O dinheiro é a porta para abrir todas as coisas. Dinheiro faz guerra, fecha a guerra. Dinheiro compra, dinheiro vende. Tudo está na mão deles. Glória ao nome santo do Senhor. Então Deus abençoou este povo judeu na descendência de Abraão. E quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, ainda jovem, ainda com a sua mulher Sara, que era uma mulher muitíssimo bonita e que era admirada pelos homens naquele tempo, e entre as mulheres ela destacava pela sua formosura. O Senhor disse para Abraão: quem te abençoar será abençoado, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Alguém tentou atravessar o caminho de Abraão, querendo buscar Sara por esposa. O Senhor falou para aquele rei: devolva Sara. Devolva Sara para o seu marido. Ele diz: o quê? Ela é casada? Falaram que ela é solteira, é irmão dela. Não, são irmãos por causa de ser primo. Mas ela é esposa dele. Devolva, porque senão, olha a palavra, senão eu te mato. Irmãos, isto é perigoso, atravessar na vida de quem ama, de quem Deus ama, é muitíssimo perigoso. Deus ama quem Ele quer amar e pronto. Não temos que ficar, irmãos,
imaginando coisa. Ele ama quem Ele quer, Ele perdoa quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, dá dom para quem Ele quer, faz milagre para quem Ele quer, acompanha quem Ele quer. Irmão que está ouvindo essa palavra, algum servo de Deus que está precisando de dom para trabalhar na obra, se Deus determinar uma benção no teu ministério, o dom de Deus vai fluir na tua boca e ninguém te segura. Haja benção no teu ministério, haja revelações no teu ministério, diácono, haja benção no teu salário, haja benção na tua saúde. Se Ele quiser tirar da morte e pôr na vida, ninguém o impede. Então, assim foi. Então Deus, irmão, fez esta obra tão linda com Abrão, mas mostrou para ele: Abrão, você tem esse teu filho, teu único, eu também tenho o meu. Então Abrão, está certo que naquele momento a cabeça de Abrão podia até imaginar algumas coisas que não são tão boas diante de Deus, por não entender a grandeza de Deus, dos pensamentos de Deus. Como é este Deus que me deu um filho, agora pede para ele ser imolado e sacrificado? Que Deus é esse? Dá e depois tira. Que Deus é este que diz que me amava tanto e agora pede o meu filho para ser imolado? Mas não sabia que por trás daquilo tinha uma benção. E a benção foi essa, que Deus o abençoou grandemente, ele, o seu nome, sua descendência por toda a terra. Lembra bem, irmão, isto aqui: a descendência bendita de Abrão veio em Isaque, de uma mãe estéril, encheu os céus e a terra. Deus pegou coisas pequenas e fez grande. Glória ao nome santo do Senhor. O que é isto? E Deus também pegou nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele comparou, Ele comparando, diz: a semente da mostarda é a mais pequena de todas as hortaliças, mas depois de lançada na terra, ela faz a sua vegetação e torna-se uma árvore grande, que até as aves dos céus vêm se aninharem nela. A semente pequena, a semente minúscula, Cristo, caiu na terra, tornou-se a árvore grande. E hoje as aves do céu, quem é? Os Espíritos de Deus, se aninham nesta árvore que é nosso Senhor Jesus Cristo. Santo é o Senhor. Então, tão pequeno que era o Senhor, hoje é tão grande, é tão enorme e de uma grandeza eterna. Então, queridos irmãos, Deus ofereceu o seu Filho Jesus Cristo, mostrando para Abrão: você ofereceu o teu filho, ele foi a sacrifício, mas não morreu. Você não pensa, querendo dizer com isso, que você foi muito bom em levar ele só no lugar, mas ele não morreu. Lembra que o meu amor é maior. Eu peguei o meu filho, o meu único, que estava comigo na glória, mandei para a terra, e ele clamou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não deixou passar o cálice, levou ele à morte e morreu, mostrando para Abrão: o teu filho é o teu único, mas não morreu, mas o meu único morreu. O amor de Deus é maior do que o dos homens. O sacrifício de Deus e de Cristo maior do que os sacrifícios de Abraão, para uma herança aos que de Abraão falava ali naquela hora do nascimento do menino, falava das terras dele, falava dos bens dele, mas isso Deus figurava
nações e povos que no futuro iam chegar à graça. Então, nós somos a herança bendita. Irmão, obedeçamos a voz de Deus. Aquele que, ouvindo a palavra nesta noite, obedecer a voz de Deus, saia daqui com esta confirmação. Bendito você, bendita és tu, irmão e irmã, que obedecestes a voz do Senhor. Porque você obedeceste a voz do Senhor, grandissimamente te abençoarei. Lembra bem, grandissimamente te abençoarei. Ninguém parará na tua frente, nem a morte e nem o inferno. Chegaremos à eternidade. Deus seja louvado. Tem um irmão para agradecer. Ei, sente de agradecer a Deus. O irmão sente. Vamos agradecer a Deus. A oração do agradecimento, tem alguns sabem, o irmão não. Mas tem algum que demora tanto para cá, viu, irmão? Tem irmãos que, para fazer a oração do agradecimento, faz uma oração muito comprida e quer exortar de novo, sabe, irmão? Mas nós vamos ensinar eles como é que se faz direitinho hoje, viu? Vamos agradecer a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nosso eterno Deus, nosso bom Pai Celeste, graça nós te damos por este santo culto, Senhor, que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Graça nós te damos pelo cantar dos hinos. Graça nós te damos pela oração que foi levada ao trono da tua misericórdia. Graça nós te damos pelas explanações que foram dadas pelo teu servo, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. E também, Senhor, pela força que tu tem dado para ele e pela revelação desta bendita palavra, Senhor. Bendito seja o teu nome que encheu o nosso coração, Senhor. Bendito seja o teu nome. Agora queira nos acompanhar para a nossa casa, Senhor. Livra-nos de todo mal e perigo. Tudo nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória ao teu nome. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. O irmão é ancião aonde, irmão? Eu sou diácono de São Caetano, no Otávio. Esse irmão é diácono em São Caetano. Qual é o seu nome? Otávio. Otávio. Deus que abençoe, viu? Muito bonito. Vamos cantar mais um hino? 232. 232. Irmão, um pouquinho alegre.
Voltando ao assunto de batismo, pedimos aos caros irmãos, numa ocasião que Deus prepare batismo de algumas almas, não filmarem, também não ficarem gravando e passando estes avisos para todo lado. Nós nunca precisamos disso, deixa a pessoa no anonimato e nós também. Que a paz de Deus e a graça de Jesus Cristo e a sua palavra permaneçam em nosso coração. Amém. Hino de despedida. 2 pulsos antecedem o início.